Muito bem, pessoal. Nós vamos dar uma retomada aqui no nosso assunto sobre frações. Nós vimos na APC anterior que uma fração é uma parte de um todo, ou seja, você pega um inteiro e divide ele em partes iguais. Daí nós compreendemos que toda fração é uma divisão. Isso não pode esquecer, hein? Toda fração é uma divisão. Vamos relembrar a atividade da garrafa considerando a altura do líquido dentro dela, tá? Então, olha só. E aí nós vamos escrever que fração representa essa quantidade de líquido. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Temos 4 imagens, cada uma com uma determinada quantidade de líquido que representa uma altura da base da garrafa até aqui no topo. No primeiro caso, a gente tem uma garrafa cheia, completamente cheia. Aqui a gente tem uma parte, então nós definimos aqui como 3/4, aqui como a metade da garrafa e aqui como 1/4 da garrafa. São medidas aproximadas, tá, gente? Considerando a altura do líquido aqui dentro da garrafa. Então aqui 1 inteiro, se eu for representar como fração, eu posso usar 1 dividido por 1, lembrando que toda fração é uma divisão. 3/4, olha só, de 4 partes, nós pegamos 3. A metade, então eu tenho metade da garrafa com líquido, metade da garrafa sem o líquido. E 1/4, eu tenho de 4 partes, eu tenho uma com o líquido. Como a fração é uma parte do todo, e toda fração é uma divisão, eu tenho que perguntar para vocês, em quantas partes essa garrafa foi dividida, para depois a gente escrever essas frações aqui. Né? Nesse caso aqui, ó, em quantas partes a garrafa foi dividida? Né? Se eu tenho um denominador 4, então ela foi dividida em 4 partes. Aqui ela foi dividida em 2 partes e nós enchemos só a metade. Aqui, novamente, ela foi dividida em 4 partes e aí nós pegamos uma única parte dessa. Tá? Bom, vamos aos problemas envolvendo frações. Esses probleminhas, esse conteúdo aqui, ele está no livro de vocês na página 137. Então, se quiserem dar uma paradinha no vídeo e pegar o livro de vocês para ir acompanhando aí as explicações. Ou assiste o vídeo novamente, acompanhando pelo conteúdo do livro. Então, olha só. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Então veja bem, ela comprou 20 e foram consumidos, né, 4/5 da quantidade. Quantas foram consumidas? Esses 4/5 representa qual parte ou representa quantas garrafas do total de 20? Então vamos lá. Para auxiliar na compreensão, nós vamos usar figuras. Olha aí, nós temos 20 garrafas, certo? Dessas 20 garrafas, a primeira questão que nós devemos pensar é em quantas partes a quantidade foi dividida. Né? Em quantas partes eu vou dividir essa quantidade de garrafas aqui? Ó? Lembrando que toda fração é uma divisão. Então vamos lá. Ó. Isso mesmo, foram divididas em 5 partes. Observa a fração novamente. Ó. 4/5. O denominador indica em quantas partes você vai dividir o seu todo. Se dividirmos em 5 partes, quantas garrafas terão em cada parte? Então você vai ter que fazer uma continha. Se nós dividirmos em 5 partes, quantas garrafas terão em cada parte? Nós temos 20 garrafas, então eu vou ter 20 garrafas divididas em 5 partes. Então olha só, uma parte com 4 garrafas, 2, 3, 4, 5. Então eu dividi em 5 partes. Formei 5 grupos com 4 garrafas em cada grupo. Dá uma olhada aqui, ó. Uma parte corresponde a 4 garrafas. Muito bem. O problema fala que foram consumidos 4/5 do total. Isso significa que foram consumidas 4 partes e não 4 garrafas. Tem que ficar muito atento a isso. Foram consumidas 4 partes desse total aqui e não só 4 garrafinhas do total. Então, se foram consumidas 4 partes, então nós temos, olha só, uma parte que foi consumida, 2 partes consumidas, 3 partes consumidas, 4 partes consumidas e sobrou a quinta parte.
né? Então, se foram consumidas 4 partes, esse total de garrafas aqui, certo? Quantas garrafas dá? Então, olha só, o total de suco consumido no aniversário foi de 16 garrafas, ou seja, 4 grupos de 4 garrafas cada um. Tá? Então, muita atenção. A pergunta quer saber quantas garrafas foram consumidas no total. Foram consumidas 4 partes e não 4 garrafas. 4 partes representam 16 garrafas. Esse probleminha está lá no livro de vocês, só que lá eles usam uma outra forma de representação. Tá? Mas é o mesmo exemplo. Peguem lá que vocês vão entender facinho. Na sequência, ó, Mariana está fazendo sanduíche para a festa. Ela já montou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Aqui tem uma diferença. Lá no problema anterior, a gente tinha o total de garrafas e consumiu uma parte. Aqui a gente tem uma parte dos sanduíches e ela quer saber o total de sanduíches. Os problemas são invertidos. Mas vamos para frente, porque a gente vai voltar num resumo aqui. Nesse exemplo, nós vamos usar outra forma de representar. Nós não vamos usar o sanduíche, né? Senão a gente fica vendo o sanduíche aqui na tela e não vai prestar atenção no problema, não é isso? Então vamos lá. Vamos representar o sanduíche por esse retângulo aqui, ó. 16 sanduíches, que corresponde a 1/4. Então, olha só, 16 sanduíches corresponde a 1/4, certo? Então, e ela montou 16 sanduíches, que corresponde a 1/4. Por que nós usamos 1, 2, 3, 4 quadrados, 4 retângulos aqui, ó? Por que usamos 4 retângulos? Observe que a quantidade total agora foi dividida em 4 partes. Olha o denominador aqui em cima, 1/4. Ó. Então, se nós representamos usando 4 retângulos, vou mudar a cor, vou usar uma caneta aqui para destacar para vocês. Ó. Olha só. Olha o denominador aqui, ó, pintando de amarelo aqui em cima. Ó. 1/4 indica que o inteiro foi dividido em 4 partes. Então está aqui, ó, o inteiro foi dividido em 4 partes. Certo? Então, olha só, vamos para o próximo exemplo agora. Próximo exemplo, aqui 1/4, 16 sanduíches representam 1/4. Vamos na sequência. O que é a nossa sequência? Então, ó, 16 sanduíches representam 1/4. Se eu pegar mais 16 sanduíches mais 1/4, mais 16 sanduíches mais 1/4, mais 16 sanduíches mais 1/4. Isso aqui indica que eu estou representando o inteiro, ou seja, se 1/4 representa 16 sanduíches, então cada retângulo desse tem que representar 16 sanduíches. E aí quantos sanduíches dá no total? 64, tá? Então 4/4 correspondem a 64 sanduíches. Outra dica, toda fração em uma divisão. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o quê? 1 inteiro, ou seja, todos os sanduíches que ela precisa para a sua festa. Então, vamos lá, interpretando os dois problemas. O problema do suco e aqui sim o problema do sanduíche. Mas vamos entender o problema, não vamos ficar de olho no sanduíche não. Esse aqui é um sanduíche natural, viu? Não é aquele sanduíche cheio de carne de hambúrguer, bacon, batata frita, né? Isso aqui é bem mais saudável. Então, olha só. No problema do suco, nós conhecemos o todo e queremos descobrir uma parte. Lá nós tínhamos 20 garrafas e gostaríamos de saber quantas garrafas representavam 4/5. Então eu tenho o todo e eu fui descobrir só uma parte. Aqui, no problema do sanduíche, eu tenho uma parte e aí eu quero descobrir o todo. Né? Vamos voltar na tela anterior do sanduíche aqui. Ó. Olha só o sanduíche. Ó. Vou voltar aqui, aqui. Ó. Eu tenho uma parte. Né? Ó, ela montou 16 sanduíches que corresponde a 1/4, que corresponde a uma parte só. Então, o problema do sanduíche, a gente tem a parte e quer descobrir o todo. Certo? Estes exercícios estão lá na página 137 do livro, estes exemplos, perdão, estão lá na página 137 do livro
E eu gostaria muito que vocês lessem aquela página enquanto assistem o vídeo ou enquanto leem o conteúdo da APC, porque essas imagens e essas telas aqui estão lá também no conteúdo da APC. E na sequência tem a página 138 do livro, que tem alguns exercícios para serem respondidos. Mas todas essas orientações estão lá na APC, que vocês têm acesso através do Google Sala de Aula ou indo buscar impresso lá na escola. Tá ok? Espero vê-los em breve, se cuidem e não deixem de estudar. Tá bom? Até mais!